Olá, queridos. Amém? Vamos ao verso de número 11. Diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Vamos meditar aqui um pouquinho a respeito dos planos específicos de Deus, né? Aqui fala: se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ou seja, aquele que foi constituído através de Moisés, sobre ele o povo recebeu a lei, não haveria necessidade de que se levantasse um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no reino invisível, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. E nós vemos aqui que Deus, antecipadamente, ele já conhecia todas as coisas, né? Ele já sabia as estruturas de cada tipo de obra, tanto que o reino invisível fosse prestar para ele, os anjos, os sacerdotes, como também a obra do reino material e humano que fosse prestar para ele, né? E aqui nós vemos de que se os sacerdotes humanos, diz aqui, tivessem um trabalho perfeito, não haveria necessidade de ter surgido um segundo sacerdote, porque diz: que necessidade haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então nós vemos aqui de que realmente Deus contou com o povo levita, a descendência de Arão, para ser sacerdote, para prestar a Deus o sacrifício, o perdão dos pecados, os dízimos. Isso para auxiliar de forma natural, aparente, de forma física, a expressão da proximidade entre Deus e os homens. Era a forma física, demonstrativa, mais fácil de aprendizado entre o povo para considerar a proximidade de Deus entre eles. Mas então, esse sacerdotismo humano através de Levi não seria perfeito. Por que não seria perfeito? Porque Deus estava gerando um sacerdotismo sem a falha humana, que seria o sacerdotismo vindo do reino invisível. Era o sacerdote do reino espiritual. Então nós vemos que então se levantou um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que se levantou? Porque esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque seria o sacerdote pleno e participante do reino eterno, espiritual em Deus. Amém?